O Ministério Público de Minas, com apoio do Amazonas, através dos Grupos de Atuação de Combate ao Crime Organizado, os GAECOS, deflagraram a Operação Custo Fidelis, que mira a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, comandado por organização criminosa em Teófilo-Otoni, vinculada à facção nacional. Foram 48 mandados de prisão e bloqueio de 223 milhões de reais, com contas bancárias criptoativos dentro de uma estrutura financeira que movimentava 18 bilhões de reais. Para falar sobre tudo isso e outros temas, recebemos hoje em nosso estúdio o Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho. Olá, procurador, um prazer recebê-lo. Olá, Berta, o prazer é todo meu de estar aqui na maior rádio do Brasil e por uma das maiores jornalistas também deste país. Eu fico muito feliz com o espaço cedido ao Ministério Público. Conta pra gente, procurador, quais são os bastidores desta operação e quanto tempo o GAECO de Minas levou para desbaratar essa rede? São bastidores tensos, né, Berta? O Ministério Público vem investigando este caso já faz cerca de 1 ano e meio. É uma investigação delicada, combater o crime organizado não é tão simples, então, fruto de um trabalho hercúleo, de um trabalho bem contundente, do Ministério Público, de demais forças de segurança, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal. Nós desenvolvemos algumas atividades que nos permitiram chegar no coração das facções criminosas, porque lidar com facções criminosas, você só vai conseguir êxito no combate a essa chaga social a partir do instante que você trabalhar com inteligência. Inteligência demanda estudo, você conhecer a organização criminosa. E, nesse sentido, nada melhor do que termos um trabalho de inteligência, de troca de informações, e isso nos permitiu chegar nesses montantes que você falou ao início. Veja bem, nós temos aí bloqueio de 18 bilhões de ativos, já seguros, 223 milhões em conta. Nós temos 84 mandados de busca e apreensão, 48 de prisão. E isso é um fenômeno, porque nós atingimos em cheio o coração das facções criminosas, que é a questão financeira, que é o propósito deles. Procurador, é interessante o que o senhor está colocando, o senhor mencionou a inteligência, não é? As operações que têm sido realizadas em Minas, em algum momento elas fazem cooperação com outros estados e com o governo federal? Pergunto isso pensando um pouco na operação desenvolvida em São Paulo, que foi histórica, ainda neste mês de setembro, que desbaratou uma rede do PCC, não é? Envolvida com o comércio de combustíveis, derivados, infiltrada em fintechs, enfim, uma ampla rede de atuação. Como aqui em Minas, o Ministério Público também opera em apoio a operações federais? Com certeza, todas as instituições de segurança elas têm que agir de forma conjunta sempre que necessário. Tudo que for feito em prol da defesa da sociedade tem que ser feito. O Ministério Público está aberto ao diálogo com todas as instituições e assim tem sido marcada a história. Olha só, você falou de combustíveis, né? Na operação deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, a gente viu que eles tinham um mecanismo de lavagem de dinheiro em peixaria, em fornecimento de gás. Então, olha a diversidade das atividades do crime organizado. E só com inteligência e troca de informações nós vamos conseguindo mapear essas organizações e combatê-las. E nós não vamos descansar em nenhum minuto enquanto não conseguirmos afugentar do território de Minas Gerais essas facções. Nas eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral constituiu uma comissão especial com órgãos federais e dos estados para acompanhamento de financiamento de candidaturas pelo crime organizado. De Minas Gerais, o procurador André Baldino representou os Ministérios Públicos estaduais. Atualmente, o Ministério Público continua fazendo esse acompanhamento para identificar o crime organizado nas câmaras municipais, nas prefeituras. Como é a atuação no meio político, para a identificação no meio político do crime organizado?
Pois é, esta é uma tarefa bem complicada, sabe, Berta, porque se o cidadão que está envolvido com a criminalidade organizada já registra algum antecedente criminal, naturalmente, no processo do registro de sua candidatura, nós vamos conseguir identificá-lo. Agora, o mais difícil é você encontrar aquele que vem especificamente para isso. Mas nós temos usado, sim, muitos serviços de inteligência, de identificação de pessoas. Eu posso te dizer que já no Ministério Público a gente já teve uma ameaça nesse sentido, de pessoas pessoas ligadas a facções criminosas tentando ingressar no Ministério Público como promotor de justiça. E como é que foi identificado? Foi identificado por um trabalho de inteligência. Para nossa felicidade, essa pessoa não foi aprovada, né, mas são os riscos que a sociedade corre. Nós temos as instituições públicas, o poder público, ele tem que estar equipado, né, de forma a poder garantir que as organizações criminosas não avancem para o sistema político nosso, que é uma tragédia isso. Eu penso que foi uma iniciativa muito proveitosa da ministra Carmen Lúcia, quando na gestão do TSE, foi digno de nota, e a gente tem que replicar e continuar nesse passo que é combater o ingresso das organizações criminosas no seio político. Até porque ano que vem temos eleição de novo e certamente o crime organizado vai tentar financiar candidaturas, né, procurador? A gente falava dos ramos de atividade econômica, por que não no político, né? Por que não nas instituições? É aquilo que eu tenho dito em outros tantos lugares. O crime organizado, ele não tem esse nome por acaso. Eles estão dentro da ilegalidade se organizando e nós cada vez mais temos que estar preparados para enfrentá-los. Bom, o Ministério Público, enquanto advogado da sociedade, né? Gostei dessa expressão. De uma expressão mais literalmente, ampla, né? Advogados da sociedade. Advogados da sociedade. Nós, em Minas Gerais, a espinha dorsal da nossa economia é a atividade minerária, inclusive responde por 20% do PIB, procurador. E, recentemente, nós tivemos aí uma operação do Ministério Público Federal, Polícia Federal, que identificou suposta fraude no licenciamento ambiental. Hoje, como que o Ministério Público Estadual tem acompanhado a atividade minerária? Olha, o Ministério Público tem um trabalho que eu acho que é de vanguarda, né? Nós aprendemos com as tragédias. A grande verdade é essa, né? Tudo na vida é um aprendizado. E, a partir das tragédias, nós fortalecemos todos os mecanismos de controle, seja na órbita legislativa, né, com a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Hoje nós temos um sistema integrado de monitoramento das barragens que nos dá em tempo real o que está acontecendo com elas. Veja bem, nós temos o programa de descomissionamento das barragens a montante. Hoje nós já temos, das 54, 23 descomissionadas, restam 31, e o propósito é que elas encerrem esse processo em 2035, mas eu acredito que elas encerrarão antes. E isso tudo faz parte de um contexto de coisas. Agora, quando você lida com crime, pessoas desviando, isso é mais complicado, porque o sistema não é feito para isso. E não há um controle preciso disso. O sistema deve ser rígido. Agora, o ser humano, né, Berta? Isso aí é onde entra o ser humano. Infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. O que a gente pode te garantir é o seguinte: o Ministério Público de Minas Gerais não tolerará esse tipo de atividade aqui no nosso território. No caso aí, da operação que você diz respeito, o Ministério Público foi uma fonte de informação para essa operação, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E como havia agentes federais do Serviço Público Federal envolvido, foi atraída a competência para a Justiça Federal. Mas nós estamos em permanente contato com quem cuida dessa operação, para que a gente veja os desdobramentos aqui em Minas Gerais. O senhor mencionou as barragens, o descomissionamento dessas barragens. Hoje, qual que é a nossa segurança com as barragens que ainda estão operando? Olha só para você ter ideia de números, né? A barragem Córrego do Feijão, desabaram ali 12 milhões de metros cúbicos de rejeito. Em Paracatu, existem duas barragens que somam o total de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de metros cúbicos.
E nós temos que cuidar disso, e nós temos cuidado, e o nível de segurança delas está cada vez melhor, porque há um trabalho, como eu disse, para descomissionar. É trabalho do dia a dia, nós temos que ter o cuidado e exigir das empresas as auditagens recorrentes dessas barragens para que a gente tenha segurança e deixe a população. Mas hoje eu posso falar com tranquilidade que a população mineira está muito mais protegida, muito mais cuidada nesse sentido. Procurador, nós temos um crescimento nas estatísticas de violência contra a mulher e de feminicídio. O Ministério Público hoje está preparado para lidar com essas estatísticas e com esse problema da sociedade? Como é que tem sido a abordagem do Ministério Público? Por incrível que pareça, Berta, eu penso que não há um aumento. Na verdade, esse crime está ganhando luzes. Sabe o que ficava nas sombras? Hoje ele está vindo à tona, porque nós, o Ministério Público de Minas Gerais, tem feito um trabalho muito grande de conscientização das mulheres. Veja bem, fruto dos nossos projetos que a gente tem, por exemplo, o cartão vermelho ao feminicídio, nós de 2024 para 2025, nós tivemos cerca de 400 acionamentos dos nossos canais de comunicação para atender vítimas nesse sentido. Este ano nós já batemos em setembro 6 mil acionamentos. Então, as campanhas que a gente tem feito, na verdade, têm encorajado, e eu peço, aqui eu me dirijo a todas as mulheres, tenham coragem de revelar essa chaga social, porque a gente não pode tolerar esse tipo de coisa, sabe? Nós estamos avançados no tempo em tudo, não é possível que nós vamos ficar para trás nessa chaga social. Eu aqui encorajo todas as mulheres, procurem os canais do Ministério Público, vocês receberão um tratamento adequado, seja no tratamento psicológico, seja no tratamento punitivo em relação aos agressores. O Ministério Público também não vai tolerar a violência doméstica. E eu penso que isto que é o bom da coisa, você fazer campanhas educativas, você fomenta as mulheres, você encoraja as mulheres a trazerem as denúncias. Isso é que há. Eu não discuto porque a gente não tem índice para mensurar. E como está cada vez mais vindo à tona, eu acredito que era aquilo que estava escondido, está vindo à tona aí com os canais de comunicação. Procurador, o senhor mencionou essa estatística, mais de 6 mil casos, não é? Vocês têm algum estudo que identifica em que situações essa violência ocorre mais? Na semana passada, estivemos aqui com o presidente do Tribunal de Justiça, ele mencionou que depois dos jogos de futebol, geralmente, essa violência acontece. Isso também, vocês têm no Ministério Público tem identificado no Ministério Público situações em que a violência ocorre com maior frequência? Olha, é um fato que a violência está muito ligada à submissão financeira da mulher ao homem. Isso é um fato notório. Mas não só no futebol, né? Qualquer estresse emocional encoraja, né, os homens a agredirem as mulheres. A bebida é um fator preponderante nisso. Muitas situações a gente pega, os homens alcoolizados se tornam mais valentões, né, e aí querem agredir as mulheres. Mas não há uma estatística precisa disso. O que eu poderia dizer é que tudo aquilo que tira um ser humano do seu normal, né, do seu pensamento normal, que é submetido a uma emoção, que é o futebol, a bebida, tudo isso os encoraja ou deságua, às vezes, numa violência doméstica. Procurador, as bets também se tornaram a mais recente chaga da sociedade. Muitas famílias endividadas, jovens, adolescentes ficando viciados no jogo. O Ministério Público tem acompanhado esse problema? Isso é um grave problema e a gente vive isso hoje, o superendividamento das pessoas. Há um problema, primeiro, que as bets elas têm uma dificuldade, e na órbita do consumidor a gente vê isso muito claramente, que é a promessa de um ganho que depois não é pago. Segundo, há uma forma de confundir as apostas, sabe? Às vezes os apostadores mais simples, e são muitos, você vê, tem muitos idosos que fazem isso. Preste atenção quando você andar pelas ruas, muitos motoqueiros ficam, no tempo que estão livres, estão ali jogando o tempo todo. Isso fica disseminando e as pessoas cada vez mais se endividando. Eu te confesso, eu tenho amigos que enveredaram para esse campo e perderam muita coisa.
É lamentável isso. O que a gente tem feito? Um trabalho também de conscientização. E a gente, naquilo que ferir a legislação consumerista, a legislação do consumidor, pode ter certeza que o Ministério Público tem agido para punir essas empresas. Tem muita empresa atuando ilegalmente nesse campo de bets? Quando identificada, a gente busca fazer com que elas não atuem, né? Mas isso é um campo do desconhecido, porque muitas vezes as pessoas não revelam, né? Quem está jogando não denuncia. É muito difícil chegar a uma denúncia dessa, né? Só quando há algo errado, aí não há o pagamento. Mas isso é comum tanto para regular quanto para irregular. É um problema social isso. Porque não sei se existe educação para isso. Cada um tem uma opinião. Mas para nós que lidamos com os problemas, a gente vê o quanto isso é danoso para as pessoas, né? Porque a gente vê a pessoa desagregando família, a pessoa botando tudo a perder, o que levou uma vida para construir, por incrível que pareça, perdendo esse tipo de atividade. É lamentável. Procurador, nossa sociedade está envelhecendo e, com mais frequência, a gente assiste a golpes financeiros contra idosos. O Ministério Público tem algum segmento que acompanha esse tipo de situação e como orientar as pessoas que têm um idoso na família a quem recorrer no momento em que percebe que esse idoso está sofrendo um golpe? Bom, isso é ótimo você falar. Nós temos um projeto que é o 60 Mais, revelando direitos e resguardando aí, desarmando golpes. Justamente por isso que o idoso ele se torna muito vulnerável, né? Basta perceber esse escândalo do INSS, né? Que as pessoas estão tendo que recuperar aquilo que foi sacado de suas contas. E o idoso é vulnerável. Quem de nós não já se deparou com um idoso pedindo informação, pedindo ajuda em algum sentido? Então, nós estamos cuidando, e principalmente no trabalho de conscientização. Os projetos, a gente, assim como na violência doméstica, eu te falei, a gente precisa conscientizar cada vez mais os idosos e que as famílias tenham mais cuidado com seus idosos, né? Cuidem melhor dos seus idosos. Mas é uma faixa etária muito vulnerável a golpes. E eles acontecem a todo instante. Procurador, salários, né? Esse é um assunto que toda hora volta na mídia, que a gente sabe que o teto constitucional no Brasil é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal de R$ 46.366. Entretanto, em todos os ministérios públicos do Brasil, e não apenas nos ministérios públicos, mas tribunais de justiça, tribunais de contas, verificamos que a média salarial pelos anuários e estatísticas, em média, 2,5 vezes superior ao teto. Por que isso acontece e como se explica isso? Bom, é bom falar disso, eu não tenho o menor problema em falar disso, porque, na verdade, não existem super salários. O que existe conosco é o que existe com qualquer servidor ou com qualquer trabalhador comum. Suponhamos que a renomada jornalista Berta, cumpra uma jornada aqui e seja submetida a um regime de horas extras. E não vai acontecer nessa empresa, que eu sei que é uma grande empresa, mas eu quero dizer que você preste algum serviço e não receba essas horas extras devidamente. E depois você resolva levar à justiça essa empresa. E depois vai ficar decretado lá pela justiça que você tem direito a tanto. E aí você negocia com o seu antigo empregador, seu atual empregador, que você vai receber aquilo parceladamente. Isso que acontece conosco. Nós temos alguns direitos que no tempo devido não foi reconhecido. E o Estado nos paga parceladamente. E isso se soma ao nosso salário. O nosso salário ele está enquadrado dentro daquilo que a Constituição permite. Então, o que nós vivemos são de direitos que foram reconhecidos. E isso tem data limite para acabar. Na verdade, não há. Isso é um dogma, porque é muito fácil você dizer para um promotor, para um juiz, para um magistrado que tem um super salário. Agora, nós temos uma remuneração digna, que eu acho que é importante mesmo. Veja bem, um promotor, um juiz, ele pode aniquilar a vida de alguém com uma canetada. A gente cuida das coisas mais sensíveis. Depois da vida que os médicos cuidam, nós lidamos com a liberdade e com a questão patrimonial das pessoas. Nós temos que ter profissionais qualificados. A remuneração tem que ser adequada, mas essa história dos supersalários, definitivamente ela não existe. Nós respeitamos a Constituição no que tange ao subsídio. O que existem são direitos que foram reconhecidos ao longo do tempo e que são pagos, como qualquer trabalhador da iniciativa privada.
Queremos agradecer a presença do Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso. Muito obrigada, procurador, pelos esclarecimentos, pelas informações importantes que o senhor trouxe no nosso programa hoje. Roberta, eu que te agradeço, é uma honra participar de uma entrevista com você, como eu disse, uma jornalista de muito respeito e num órgão de imprensa de tamanha envergadura como a Itatiaia. Estarei sempre à disposição, sempre que eu puder ser útil para esclarecer a população de Minas a respeito do trabalho do Ministério Público, que é o verdadeiro advogado da sociedade. Pode ter certeza que eu aceitarei com prazer. Muito obrigada. Muito obrigado a você.